galera, tudo bom? A gente começa hoje mais um módulo das nossas extensões virtuais. Hoje a gente vai trabalhar com ligação iônica. Pessoal, esses módulos eles são super importantes. São módulos que nós não veremos presencialmente. Então, é super importante que você o quê? Assista essas aulas, faça suas anotações e em sala venha tirar suas dúvidas. Vamos começar a nossa brincadeira? Ligação iônica. Galerinha, vamos começar hoje o nosso módulo de ligação iônica ou eletrovalente. Bem, a ligação iônica resulta da transferência de elétrons da camada de valência de um átomo para a camada de valência de um outro átomo. Bem, eu posso falar que a ligação iônica é um tipo de ligação química que ocorre com transferência de elétrons. Anota aí. A ligação iônica é um tipo de ligação química que ocorre com transferência de elétrons. É uma ligação química, pessoal, que ocorre entre um átomo que quer perder elétron com um átomo que quer ganhar aquele elétron. É uma ligação iônica que ocorre entre um átomo com baixa eletronegatividade com um átomo com alta eletronegatividade. Esse átomo de baixa eletronegatividade, ele vai ter a tendência de formar um íon positivo, um cátion. Esse átomo de alta eletronegatividade, ele vai ter uma tendência a formar um íon negativo, um ânion. Um cátion positivo e um ânion negativo, eles se atraem por força de atração eletrostática, formando o composto iônico. Bem, pessoal, agora eu quero mostrar para vocês uma série de exemplos de formação de compostos iônicos. Vamos lá. Bem, o segundo exemplo que eu quero mostrar é a formação da ligação entre o magnésio e o oxigênio, beleza? Então, eu vou pegar aqui, ó, o magnésio, vamos lá, e o número atômico do magnésio, o Z do magnésio, é 12, ok? E a gente vai propor uma estrutura para a ligação do magnésio com quem? Com o oxigênio. O número atômico do oxigênio é 8, beleza? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos começar a partir da distribuição eletrônica. Então, a gente vai pegar o magnésio, olha, com o número atômico 12, e vai fazer a distribuição eletrônica do magnésio. Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6. Fizemos 10, são 12. 3s2. Olha, as ligações químicas, pessoal, elas sempre vão ocorrer na camada de valência. Então, eu vou pegar a camada de valência do magnésio, que é a 3s2. Veja que o magnésio ele tem 2 elétrons na camada de valência. Então, o magnésio ele tem duas opções. Ou ele perde esses 2 para ficar com 8, ou ele ganha 6. Aí não se esqueça que é muito mais fácil para o magnésio perder 2. Então, o magnésio é um átomo que tem uma tendência a perder elétron. No caso, ele vai querer perder 2. Vimos a tendência do magnésio. Vamos ver a tendência do oxigênio? Olha, o oxigênio ele tem número atômico 8. Vamos fazer a distribuição? Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p4. Olha, 2p4. Pessoal, as ligações químicas, elas sempre vão ocorrer com os elétrons da camada de valência. Então, vem cá. Vamos pegar a camada de valência do oxigênio. Não se esqueça que camada é tudo. E conta comigo. Quantos elétrons o magnésio tem na camada de valência? 2 mais 4 faz 6. Então, significa dizer que o magnésio ele tem 6 elétrons na camada de valência. Qual é a tendência dele? Eu acho que você já deve ter pego a manha. Quem tem 6 é muito mais fácil ganhar do que perder. Então, o magnésio ele vai querer ganhar 2 elétrons.
Vamos ver como é que esses dois átomos se ligam? Vamos lá, olha só. Eu vou representar o átomo de magnésio aqui, olha. E esses dois elétrons que você está vendo aqui, eu vou representá-los por uma bolinha, olha, azul. Aí eu vou representar o átomo de oxigênio, olha. E esses 6 elétrons que o oxigênio tem aqui, eu vou representar por bolinhas vermelhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bem, galera, qual é a tendência do magnésio? Perder 2. Ele perde 2 para ficar estável. Qual é a tendência do oxigênio? Ganhar 2. Ele ganha 2 para adquirir a estabilidade. Então, o magnésio ele vai pegar esses seus 2 elétrons, olha, e vai doar esses seus 2 elétrons para o átomo de oxigênio. Aí presta atenção. Quem perde elétron na química se transforma em um íon positivo. A carga desse íon é igual ao número de elétrons perdidos. Anotou? Vou repetir. Quem perde elétron na química fica positivo. A carga desse positivo é igual ao número de elétrons perdidos. Então, preste atenção. O magnésio não perdeu 2? Perdeu. O magnésio vai adquirir uma carga positiva. Qual é o valor dessa carga? Quantos elétrons ele perdeu? 2. Então, o valor dessa carga vai ser mais 2. Outra coisa. Quem ganha elétron na química fica negativo. A carga desse negativo é igual ao número de elétrons ganhos. Então, o oxigênio não ganhou elétron? Ganhou. Então, ele adquiriu uma carga negativa. Sempre quem ganha fica negativo. Agora, qual é o valor dessa carga negativa? Quantos elétrons ele ganhou? Ele não ganhou 2? Então vai ser menos 2. Olha só o que vai acontecer. Turma, entre esse cátion e esse ânion, vai existir uma força, olha, de atração. Entre esse cátion e esse ânion, vai haver uma força de atração eletrostática, fazendo com que esses íons eles se juntem. E o cátion magnésio vai se juntar com o ânion oxigênio, formando o composto de fórmula MgO. Esse composto é o que a gente chama de composto o quê? Iônico. Essa é a fórmula do óxido de magnésio, um composto iônico. Beleza? Vamos fazer mais um exemplo. Eu quero fazer vários exemplos de ligação iônica, ou seja, eu quero cobrir todas as possibilidades. Vamos para mais um exemplo, bora? Bem, vamos fazer mais um exemplo. O exemplo agora é o exemplo da ligação entre alumínio e oxigênio, ok? Bem, vamos lá. O alumínio, gente, vou clicar aqui, opa, Pen Select. O alumínio, ele tem número atômico, olha, alumínio, tem número atômico 13. Não se preocupa, por quê? Porque o número atômico, ele sempre vai ser dado na prova. O número atômico é um dado obrigatoriamente fornecido em qualquer prova, se preocupa com isso não. E o oxigênio, galerinha, ele tem um número atômico, olha, 8. Bem, agora a gente vai fazer, a partir da distribuição eletrônica, eu vou ver a tendência que cada elemento tem, beleza? Então vamos lá, eu vou pegar aqui, ó, e eu vou fazer a distribuição eletrônica do alumínio. Vou distribuir 13. Vamos embora? Vem comigo. 1s2, 2s2, 2p6. Vamos lá? 3s2, 3p1. Pessoal, novamente eu vou falar isso. As ligações químicas, elas ocorrem sempre com os elétrons da camada de valência. Então, para você saber qual é a tendência que um átomo tem, você vai lá na camada de valência. A camada de valência que
o alumínio, a camada de valência do alumínio é essa aqui. 3s2, 3p1. Lembre-se que camada é tudo. Pessoal, na camada de valência, quantos elétrons o alumínio tem? 2 mais 1 faz 3, muito bem. Então, galera, o que acontece? O alumínio ele vai ter uma tendência a perder 3 elétrons. Então, a tendência que o alumínio tem é de perder 3 elétrons. Pessoal, olha na dica que eu vou dar agora. A gente pode fazer uma generalização. Essa generalização que eu vou fazer agora, ela tem algumas exceções, mas essa generalização, ela é muito útil nesse primeiro momento. Eu posso dizer, de modo muito simplório, que um átomo ele nunca perde mais que 3, nem ganha mais que 3. Então, por exemplo, o alumínio ele tem 3 elétrons na camada de valência. Para o alumínio ficar estável, ele tem duas opções. Ou ele perde 3, ou ele ganha 5. Um átomo nunca ganha mais que 3. Então, o alumínio ele não vai ganhar 5. A tendência do alumínio vai ser o quê? Perder esses 3 elétrons da camada de valência dele. Beleza? Vamos dar uma olhadinha agora na distribuição do oxigênio e vamos ver qual é a tendência que o oxigênio tem. Vamos lá. Oxigênio, número atômico 8. Eu vou fazer a distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p4. Bem, galera, as ligações químicas elas ocorrem sempre com os elétrons da camada de valência. Então, a camada de valência do oxigênio é a camada 2. E na camada de valência, o oxigênio ele tem 6. Então, qual vai ser a tendência dele? O oxigênio vai perder 6 ou ele vai ganhar 2? Bem, um átomo nunca perde mais que 3, nem ganha mais que 3. Então, a tendência do oxigênio vai ser o quê? Ganhar 2 elétrons. Beleza. Agora a gente vai propor um modelo de ligação para o alumínio e o oxigênio. Aí, olha o que eu vou fazer, presta atenção. Eu vou pegar aqui, ó, o alumínio, olha, e eu vou representar os 3 elétrons que o alumínio tem aqui, ó, representei. Vou pegar o oxigênio e eu vou representar os 6 elétrons que o oxigênio tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí presta atenção agora, tá, pessoal? O alumínio quer perder, o oxigênio quer ganhar. Então, olha só o que vai acontecer. O alumínio vai perder 1 para o oxigênio, o alumínio vai perder 2 para o oxigênio. Aí presta atenção que, quando o oxigênio recebe esses 2, o oxigênio ficou estável. Só que o alumínio não. O alumínio ainda tem um elétronzinho aqui que ele precisa perder. Então, é necessário aqui, ó, olha, é necessário um outro oxigênio. Se liga. Aí eu vou aqui, ó, olha, pegar 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, olha, esse alumínio, opa, deu elétron para esse oxigênio. Turma, esse alumínio agora ficou estável, mas esse oxigênio não. Então, é necessário o quê? Um outro alumínio, olha, com 3 elétrons na camada de valência. Aí, olha, esse alumínio, o que ele vai fazer? Ele vai doar um dos seus elétrons para o oxigênio. Esse oxigênio ficou estável, mas o alumínio não. Então, é necessário o quê? Um outro oxigênio, olha, e esse oxigênio também tem 6 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E esse alumínio agora, ó, doou um elétron, doou outro elétron. Bem, agora houve a transferência completa. Aí olha só o que vai acontecer. Se liga agora. Quando esse alumínio perdeu 3 elétrons, esse alumínio ele se transformou num cátion trivalente. Quem perde elétron na química se transforma num cátion. A carga desse cátion, esse númerozinho que está aqui, ó, é igual ao número de elétrons perdidos. Esse alumínio também. Alumínio mais
3. E esses oxigênios? Cada oxigênio ganhou 2. Quando um átomo ganha elétron, ele se transforma no ânion. A carga desse ânion, esse númerozinho que você está vendo aqui em cima, é igual ao número de elétrons ganhos. Ganhou 2, menos 2. Cada oxigênio, olha, menos 2. Olha só o que aconteceu. Entre esses cátions e entre esses ânions, vai haver o que, gente? Vai haver uma força de atração eletrostática. Olha, força de atração, força de atração, força de atração, força de atração. E eu vou formar um composto de fórmula Al2O3. Esse aqui é o meu composto iônico. Beleza? Essa é a fórmula do meu composto iônico, o óxido de alumínio. Beleza? Eu quero fazer mais um exemplo com vocês, que é para justamente a gente terminar essa série de exemplos. Tranquilo? Olha, eu vou limpar aqui, limpei, e a gente vai para o exemplo 4. Esse exemplo 4, eu vou pegar um exemplo bem simplesinho, tá? Eu vou pegar o exemplo da ligação entre o lítio tem número atômico 3, e o hidrogênio, que tem número atômico 1. Beleza? Vamos dar uma olhadinha agora na tendência de cada um. Vamos lá. Vou pegar o lítio, número atômico 3, e vou fazer a distribuição eletrônica. 1s2, 2s1. Bem, pessoal, olha para a camada de valência do lítio. Olha para a camada de valência do lítio. A camada de valência do lítio só tem 1. Então, o lítio ele vai ter uma tendência a perder um elétron. Beleza? Aí você fala assim, Flávio, mas se o lítio perder esse elétron, o lítio vai ficar como camada de valência agora 1s2. Ele não vai ficar com o octeto completo. Opa, o lítio vai ficar com o dueto completo. Se lembra que a gente lá na nossa primeira aula de ligações químicas falou sobre a regra do dueto? É por isso que eu estou mostrando esse exemplo para vocês. Beleza? Aí agora, vamos fazer a distribuição eletrônica do hidrogênio. O hidrogênio tem número atômico 1. Distribuição eletrônica dele, 1s1. Opa! Camada de valência do hidrogênio, opa, 1s1. Eita, Flávio, o hidrogênio também vai perder. Turma, de jeito nenhum. Se o hidrogênio perder esse seu elétron, ele vai deixar de existir. Então, não se esquece disso não e anota. O hidrogênio, ele nunca vai perder seu elétron. O hidrogênio, em ligações químicas, ou ele ganha ou ele compartilha. Como a gente está fazendo a ligação entre o lítio que quer perder e o hidrogênio, então o hidrogênio ele vai ganhar um elétron. Pronto, exatamente isso que a gente estava querendo. Olha, o lítio, presta atenção, tem seu elétronzinho aqui, e o hidrogênio, olha, vou representar com outra cor para ficar melhor para a gente, tem o seu hidrogênio aqui. O que vai acontecer? O lítio vai doar seu elétron para o hidrogênio. Olha, se liga agora nisso aqui. Quando o lítio doa seu elétron, o lítio se transforma em um cátion monovalente. Quando o hidrogênio ganha esse elétron do lítio, olha, o hidrogênio se transforma em um ânion, menos 1. Entre esse cátion e esse ânion há uma força de atração, beleza? E aqui você forma o composto iônico de fórmula LiH. É o hidreto de lítio, o LiH. E esses dois elementos eles ficaram estáveis pela regra do dueto. Se esquece disso não? Esses dois elementos eles ficaram estáveis pela regra do dueto. Ok, gente? Bem, acabamos agora o quê? Acabamos
todos os nossos exemplos. Mas eu quero ver com vocês uma observação, por quê? Porque eu mostrei todos esses exemplos, mas agora eu vou simplificar a nossa vida. Eu vou mostrar para vocês que, para você descobrir a fórmula de um composto iônico, não existe essa necessidade de fazer todas essas fórmulas de Lewis. Vamos para o nosso Fica a Dica. Bem, a regra prática, ela é a seguinte, galera. Vê só. Sempre uma ligação iônica vai ser formada por um cátion e por um ânion. Por isso o nome, iônica. Essa ligação, ela será sempre formada por íons. Aí presta atenção que o meu cátion, tá? Ele tem uma carga mais X. O meu ânion tem uma carga menos Y. Pessoal, a gente vai poder fazer aí a regra agora da Xuxa. O expoente mais x vai virar o índice do B. O expoente menos y vai virar o índice do A. E a fórmula desse meu composto seria AYBX. Bem, pessoal, essa regra prática ela pode ser ampliada da seguinte maneira. Os elementos da família 1A têm uma tendência a formar cátions com carga mais 1. Os elementos da família 2A têm uma tendência a formar cátions com carga mais 2. Os elementos da família 3A têm uma tendência a formar cátions com carga mais 3. Olha só, os elementos da família 5A têm uma tendência a formar ânions com carga menos 3. Os elementos da família 6A têm uma tendência a formar ânions com carga menos 2. E os elementos da família 7A têm uma tendência a formar ânions com carga menos 1. Se você perguntar para mim onde estão os elementos da família 4A, eu digo para você que os elementos da família 4A serão estudados no capítulo de ligações covalentes. Vamos ver o exemplo da aplicação dessa regra prática? Olha só. O potássio, pessoal, é um elemento da família 1A, então a carga dele vai ser mais 1. Tá vendo aquele maisinho em cima do potássio? O oxigênio é um elemento da família 6A, tem uma carga menos 2. O mais 1 que está em cima do potássio vem para debaixo do oxigênio. O menos 2 que está em cima do oxigênio vai para debaixo do potássio. E a fórmula do meu composto fica K2O. Essa é a aplicação da nossa regra prática. O que está faltando para a gente terminar ligações iônicas? Está faltando apenas as propriedades dos compostos iônicos, que a gente vai ver agora. Bem, propriedades dos compostos iônicos. Olha só, são exatamente 6 propriedades. Estado de agregação. Em geral, são sólidos a temperaturas e pressão ambiente, porque a força de atração elétrica mantém os cátions e ânions firmemente ligados. É super importante, na hora que a gente diz que os compostos iônicos eles são sólidos, a gente deixar bem claro que é a temperatura e pressão ambiente. Pontos de fusão e pontos de ebulição, em geral, são muito elevados, pois é preciso fornecer uma grande quantidade de energia para separar os íons e vencer a atração elétrica entre eles. Solubilidade. Há vários outros fatores que interferem na solubilidade dos compostos além da polaridade, como a estrutura cristalina. Por isso, nem todos os compostos iônicos são solúveis em água, apesar de serem polares. Existem tabelas de solubilidade que podemos consultar se necessário. Quando a gente for ver um assunto chamado de produto de solubilidade, a gente vai ver essa tabelinha. Dureza. Dureza, pessoal, é a resistência ao risco. Cuidado que a dureza na química é a resistência ao risco. Em geral, possuem elevada dureza, ou seja, grande resistência a serem riscados por outros materiais. Tenacidade, resistente ao impacto. Possuem baixa tenacidade, pois quando sofrem pressão, os íons de mesmo sinal se aproximam e se repelem, fragmentando o cristal. E por último, a condutividade elétrica. Conduzem corrente elétrica na fase líquida ou em solução aquosa, quando os íons estão livres. Na fase sólida, não conduzem a corrente elétrica. Se esquece disso não. Composto iônico só conduz a corrente elétrica
em solução ou quando ele está na fase líquida. O composto iônico ele não conduz a corrente elétrica quando ele está na fase sólida. Bem, pessoal, acabamos o nosso módulo de ligações iônicas. Nós vamos começar na próxima semana um módulo sobre ligações covalentes. Valeu, pessoal. Um forte abraço.